tem que ter vinheta. Vocês pediram, né? Deu um jeitinho aí, né? Vocês gostam de vinheta? Então é isso daí. Então, pessoal, boa noite aí a todos aí que estão chegando aí na live, né? Essa é a primeira live, né, no bloco Choque de Realidade, né, no modo arquivo 17. Tem uns outros vídeos aí de Choque de Realidade, só que são vídeos recuperados do meu outro canal, do Estúdio 17, né? E eu trouxe, que são relacionados no assunto ufologia, né? E eu trouxe para cá. Só que no modo Estúdio 17, trouxe hoje aqui para vocês, né? E nessa estreia, né, dessa live no modo Estúdio 17, né? Falando sobre o Rancho Skinwalker, né? E trouxe dois convidados aqui, estou muito feliz aqui por eles estarem aqui, né? Por eles aceitarem o convite, o Leonardo Vaz e o João Marcelo, né? João Marcelo, eu já tinha convidado com ele, eu já tinha conversado com ele em off que eu já ia fazer uma live especial falando sobre isso no meu canal, mas quando eu vi os vídeos no canal dele, realmente eu fiquei assim impressionado, gostei pra caramba e não só ele, mas como o Leonardo Vaz, acho que eles têm mais autonomia para falar sobre o Rancho Skywalker, muito mais do que eu, né? Porque eu ia fazer uma coisa meio corrida, né? Mas os dois já vêm aí se aprofundando e pesquisando aí sobre o Rancho Skywalker há mais tempo do que eu, né? Então eu fiz questão de trazer os dois aqui para participar aqui da live. Agradeço demais aqui a participação dos dois aqui, muito obrigado, né? E antes da gente começar, eu gostaria que vocês deixassem aí as suas considerações iniciais, por favor. Bom, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Leonardo Vaz, a quem nos acompanha. E a gente sempre está disposto a participar de lives em que se dê espaço para o contraponto, para uma ufologia mais crítica, mais questionadora, mais pé no chão, mais sóbria, que é o que a gente defende lá no grupo nosso, que a gente tem identificado. Uma coisa que foi muito tirada de contexto pela mídia, muito espetacularizada, aumentada e superfaturada dentro da ufologia, principalmente em grande parte por essa série aí do History também, né? Essa questão do Rancho Skinwalker. E eu milito aí na ufologia há 32 anos, estou envolvido com a investigação do caso Varginha desde 1996, e nos últimos 8 anos aí junto com o Marco Leal e Jordano Mazzucci. E assim, eu tenho uma visão muito crítica da ufologia hoje. Eu acho que, fundamentalmente, a gente lida com um fenômeno de raiz humana, de natureza humana. É claro que há alguns casos que não têm explicação, mas que esses casos não são suficientes para demonstrar para a ciência que estamos sendo visitados por outras inteligências, vamos dizer assim. Eu não descarto essa possibilidade. É uma possibilidade, mas a probabilidade eu acho muito pequena. É claro, eu sou um investigador, assim como Leonardo Vaz, eu posso mudar de opinião conforme algum dia apareçam coisas mais contundentes, mais definitivas, porque eu vejo que a ufologia, acho que o Leonardo Vaz também, a ufologia ela está num marasmo, num beco sem saída há muito tempo. A ufologia não evolui. A ufologia ela fica sempre martelando os mesmos casos. E, conforme disse de forma brilhante Leonardo Vaz, numa última live que a gente fez, da mesma forma que o ufólogo reclama que o cientista não pode descartar a possibilidade da visita do ET, o ufólogo também não pode descartar a possibilidade de que haja uma explicação que não tenha nada a ver com a visita de ETs nas coisas que são relatadas na ufologia. Não é? O fenômeno é fascinante, quer você analise com uma visão, vamos dizer, crédula ou uma visão mais crítica, conforme a minha, eu creio que seja do Leonardo, mas
eu vejo assim que as pessoas têm são muito apegadas sentimentalmente a esse tema, seja ufólogo ou interessado pelo assunto. A pessoa não consegue racionalizar muitas coisas, pensar racionalmente, se abrir para outras possibilidades. Parece que existe uma dependência emocional de se acreditar que os ETs estão aqui, que vão nos salvar, que vão nos guiar, que criaram a vida na Terra, que vão atuar em momentos de crise, né? Então, assim, fundamentalmente, no primeiro momento que eu digo é o seguinte, eu desapeguei da ufologia, nesse sentido que eu disse. E eu vejo que a ufologia, em geral, ela tem uma credulidade muito grande, ela não tem os filtros adequados, em geral. É claro que tem exceções, tem pessoas que têm o pé no chão, que fazem investigações no Brasil, fora daqui, mas é o que eu vejo o que é a visão dominante, vamos dizer, aí da ufologia. E o que as pessoas precisam ter em mente é que é o seguinte, que existe uma diferença, existe uma distância do tamanho da galáxia entre o que é a narrativa da ufologia e o que pode ser considerado verdade científica, o que pode ser demonstrado perante a ciência. Infelizmente, a gente não tem, a ufologia tem, eu acredito, alguns poucos indícios muito interessantes, mas a ufologia ela não há prova científica, estou dizendo, conforme exige a ciência, para a gente demonstrar para a ciência que seres de outros planetas estejam nos visitando. Eu acho muito interessante a alternativa que o Vallée propõe, e o Leonardo Vaz pode falar com muito mais propriedade que eu, porque é um entusiasta, um apaixonado pelas teorias do Vallée. E assim, eu até não sou muito bem recebido, eu acredito hoje, eu pago um preço, né, por antes ter uma visão mais crédula e hoje ter uma visão que não é cética, uma visão questionadora. Eu quero saber, eu aceito as coisas desde que as coisas possam demonstradas, possam ser provadas, né? E assim, no primeiro momento que eu tenho para dizer é isso, a, a minha visão, fundamentalmente a minha visão da ufologia hoje, ela é dissonante da visão que impera na ufologia. Basicamente é isso. Só que a ufologia ela não lida com a crítica, quando a crítica parte de alguém de dentro dela. Alguém de fora da ufologia critica, até é aceito. Agora, quando é alguém de dentro que vê o que está de errado na ufologia e coloca o dedo na ferida, e eu coloco o dedo na ferida, a gente não identificado coloca o dedo na ferida, a gente não tem rabo preso com ninguém, eu não vivo de ufologia, Leonardo Vaz não vive, ninguém não identificado vive, a gente não precisa vender nada para viver, a ufologia não paga minhas contas, os meus boletos, nunca pagou nem vai pagar. Então, assim, eu acho que eu tenho uma, vamos dizer, a gente tem uma independência para analisar as coisas que às vezes determinadas pessoas não têm. Porque quando o seu objeto de pesquisa, de estudo, é ao mesmo tempo o seu meio de vida, então já está tudo meio que contaminado. Bom, no primeiro momento que eu tinha para falar isso, eu já falei demais, o Leonardo Vaz pode falar bem mais propriedade do que eu sobre o Vallée e sobre o Rancho Skinwalker. Bom, boa noite. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bem, a minha visão da ufologia é bem parecida com a do João, né? Eu acho que é parecida, né? Igual acho que nunca vai ser, né? É como, sei lá, como uma opinião política, né? Um posicionamento religioso. Igual é difícil, mas tem semelhanças, né? Eu acho que a ufologia é um campo fascinante para estudos, né? Porque é indiscutível que o fenômeno possui uma realidade psicossocial. Só que a grande questão fica por conta da realidade material, que sempre foi o grande problema para os pesquisadores. Basicamente, a ufologia é composta por provas testemunhais, por relatos. E esse tipo de prova não tem o peso de uma evidência científica. A gente pode considerar como um indício
e os indícios podem gerar uma convicção de que algo ocorreu ou não, né? Então, temos indícios, né? Claro que o indício, sei lá, a minha convicção de que algo aconteceu pode estar em desacordo com a realidade. E os indícios, eles geram uma convicção, né? Eles não provam algo, de fato. As provas materiais são muito raras e muito questionáveis, né? Segundo os pesquisadores de campo, tem aquelas provas materiais que, na verdade, são secundárias, né? Que são os rastros deixados pelos UFOs, marcas no solo, radiação, efeitos eletromagnéticos e tudo mais. E as provas diretas seriam praticamente inexistentes. O Jacques Vallée tem feito um esforço nesse sentido, né? Com Gary Nolan, por exemplo, nos últimos anos testando materiais que supostamente seriam de UFOs. Mas, por enquanto, esses testes ainda são inconclusivos, demandam mais testes. Então, basicamente, temos só os relatos de testemunhas. E aí esse fenômeno fica numa espécie de limbo, né? Ele resiste em não se encaixar em nenhuma das duas grandes correntes que existem no campo, que ou é tudo bobagem ou é um fato científico. Porque, por um lado, ele não possui os elementos necessários para aceitação científica. E, por outro, se a gente considerar que esses relatos de contatos imediatos, se a gente considerar os relatos, que são muito interessantes, eles também não se encaixam no balaio que é tudo bobagem, né? Acho que eles precisam ser considerados, né? Mesmo que seja só de uma forma psicossocial. E assim, os dois lados, os crédulos e os céticos, ficam tentando encaixar um fenômeno que não se encaixa em nada. Que, por enquanto, só se encaixa numa realidade psicossocial e mitológica. Né? Uma outra questão que o João abordou aí é que o Jacques Vallée aborda também no livro dele, Mensageiros do Engano, de 79. Né? Lá ele fala que a ufologia, de modo geral, não lida com o fenômeno em si. Ela só lida com a crença que o fenômeno gera. Né? A ufologia, hoje em dia, ela lida com a crença, com os desdobramentos da crença. Né? Então, sei lá, parece que já está decidido que o fenômeno é extraterrestre, que estamos recebendo visitas, né? Que já, enfim, já há um catálogo de seres extraterrestres, de naves e das intenções dele. E a gente está muito longe disso, né? Porque superficialmente o fenômeno parece ser uma visitação extraterrestre. E essa hipótese é reforçada por essas pessoas, pela ficção científica e até mesmo por setores militares de inteligência, né? Às vezes para ocultar projetos secretos. Só que o fenômeno em si é muito restrito, é algo fugidio, é algo que mais se assemelha aos fenômenos das aparições fantasmagóricas e religiosas, né? Como é o caso do Rancho Skinwalker, né? Que é o meio do paranormal, né? A gente vai falar dele mais um pouquinho. Mas basicamente essa é a minha visão da ufologia atualmente. Tá, antes da gente entrar na parte do Rancho Skinwalker, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui, antes que eu esqueça. É que eu tinha comentado que quando eu entrei nessa ufologia, eu percebi que, infelizmente, a ufologia ela se tornou, eu não vou dizer 100%, né? Mas a ufologia aqui no Brasil ela está muito infantilizada, né? E muita coisa séria que é tratada na ufologia, infelizmente, se tornou entretenimento, ou seja, assuntos sérios da ufologia acabou virando algo de diversão, distração, né? Virou o show da Xuxa, né, da ufologia. Então, eu só queria deixar essa pergunta para vocês, que assim, nesse universo ufológico, vocês não acham que falta uma mentalidade filosófica na ufologia? Né? Ou seja, mentalidade filosófica em que sentido? A pessoa saber analisar, né? Qualquer informação que ele receba da ufologia, ele saber, quando ele receber a informação, mas ele receber receber de uma forma isenta, antes de querer sair acreditando em tudo. Porque, assim,
Eu, quando eu recebo informação de ufologia, né, eu não recebo de forma isenta, eu sou meio radical. Eu já recebo de uma forma cética, né? Mas eu recebo de uma forma cética para poder correr atrás para chegar até a verdade, né? E eu vejo que muitos dessa área da ufologia, eles não recebem de uma forma isenta e nem de uma forma cética, recebem de uma forma já positiva, já querendo acreditar, né? Mesmo ele recebendo aquela bucha de verdade, sabendo que não é verdade, mas ele já vai na crença de querer acreditar, né? Então, vocês não acham que falta essa mentalidade filosófica, até de alguns ufólogos aí, né, que trabalham na área, para saber melhor filtrar essas informações da ufologia? Com certeza. Eu acho que você tocou no ponto nevrálgico, né? Eu acho que isso daí é o principal problema na ufologia, hoje no Brasil e fora daqui. Basicamente é o seguinte, muitas vezes nem é por má intenção. Quem se dispõe a investigar ufologia, quem se intitula ufólogo, né? Porque é até perigoso a pessoa se intitular ufólogo, porque às vezes a pessoa leu 1, 2 livros, viu 3 vídeos na internet e sai por aí falando que é ufólogo, né? E não tem muita noção do que está falando. Mas, assim, basicamente, uma boa parte da ufologia, ela investiga não para encontrar a verdade, mas para confirmar suas próprias crenças. E a ufologia, o investigador da ufologia, ele tem sim que ter uma visão cética, uma visão crítica, uma visão questionadora. Ele tem que investigar tendo em mente que a possibilidade de algo misterioso que talvez possa estar ligado a outras inteligências, vamos dizer assim, que a gente não conhece, essa possibilidade tem que vir no fim, ela não tem que vir na frente. Só que a ufologia, geralmente, ela passa a carroça na frente dos bois, entendeu? Esse é que é o problema da ufologia. E outro problema que eu vejo é que a ufologia ela foi construída em cima de 2 premissas erradas. Quais que são essas? E isso é muito bem explanado em um livro que eu recomendo para todo mundo, que não é um livro contra a ufologia, é um livro que simplesmente discute o método errado que a ufologia usa. É um livro que, inclusive, fez eu mudar a minha visão sobre a ufologia, basicamente, além de outros, que é a desconstrução do mito. Foi escrita a 4 mãos, pelo Birajara Rodrigues e pelo Carlos Reis. Essas 2 premissas erradas, quais que são? Desde 1947, né, quando surgiu aí, vamos dizer, a ufologia moderna, é que alguns OVNIs só podem ser naves de outros planetas em visita à Terra e que essa presença dos ETs aqui já está provada. E essas 2 premissas não estão certas. A presença dos ETs aqui, essa presença de seres de outros planetas aqui, não há prova científica disso, conforme eu disse. Há, no máximo, algumas evidências. Então, o que eu proponho é que a ufologia seja mais sóbria, que a ufologia tenha mais o pé no chão, conforme você bem disse, quem está nesse meio filtre mais as coisas e tenha cuidado com as declarações que dá. Porque a gente, quer queira ou não, eu que me intitulo como ufólogo, eu que tenho um canal, você que tem um canal, a gente tem uma responsabilidade, não é? Com o que a gente fala, com o que a gente divulga, a gente atinge um público. Eu tenho um canal pequenininho, 35 mil pessoas, né? Eu atingo um público, eu tenho que ter uma responsabilidade com aquilo que eu falo. Então, assim, muitas vezes o que eu vejo, em geral, né, claro que há exceções, é uma falta de critério e uma necessidade de querer aumentar e espetacularizar as coisas a qualquer custo. Outra coisa que eu acho que atrapalha é o seguinte: a internet é sensacional para a ufologia. Você pode conhecer casos antigos, vídeos antigos, você pode pegar livros raríssimos de ufologia em PDF, né, Léo? Ler livros que nem tem mais em versão impressa, você pode pesquisar, é sensacional. Hein? A internet para a ufologia é sensacional, só que ela tem um outro lado nefasto, qual que é? Aquele lado em que você primeiro divulga e depois investiga. E aí você divulga alguma coisa como OVNI, uma nave, depois surge a explicação e a pessoa não se retrata, não explica que aquilo ali teve uma explicação. É uma busca desesperada por like, por view, por inscrito, por live monetizada, por superchat, por qualquer coisa.
e virou um vale-tudo, uma terra de ninguém a ufologia. Essa que é a verdade, infelizmente. Então a internet teve o aspecto positivo para a ufologia, é óbvio que teve, alguns dos quais eu citei, mas ela tem todo esse lado negativo para a ufologia. Outra coisa que não acontece mais, e isso no mundo todo, basicamente, é que antes, a era pré-internet, o que era a ufologia? A ufologia, em geral, ela era baseada em investigação de campo. Você criava um grupo de ufologia, ou você se associava a um grupo de ufologia, aí você tinha os questionários que você preenchia para entrevistar testemunhas, você ia a campo, você coletava depoimentos, você fazia vigílias, você encontrava alguma marca estranha, você procurava fazer um molde, fotografar, enviar para análise, você coletava amostras. Hoje isso basicamente não existe no Brasil e no mundo. Não existe mais essa investigação de campo. Em geral, é claro que tem pessoas, pouquíssimas no Brasil fazem investigação de campo. Uma das poucas que eu conheço é o Marco Leal, que inclusive eu faço parte da investigação do caso Varginha com ele e com o Jordano nos últimos 8 anos. Ele, inclusive, está investigando nesse momento lá para o sul de Minas. Tem, por exemplo, o Paulo Werner, que vai a campo no interior de Minas. Tem o Heitor, que se embrenha pela mata lá na Amazônia, investiga ainda coisas da Operação Prato, que é uma excelente pessoa para você entrevistar um dia aqui. Mas, assim, são pouquíssimos. Em geral, a ufologia hoje, em geral, no Brasil e no mundo, ela é feita por... A ufologia antes era de investigadores de campo. Hoje a ufologia é de youtubers, de influenciadores, de mídia digital, de mídia social, ufologia de live, de quem nunca foi a campo, de quem realmente nunca lidou com investigação, nunca esteve envolvido em nenhum tipo de investigação. Então, basicamente, o que falta na ufologia, eu não sou contra a ufologia, eu acho que a ufologia tem que ser feita com mais critério. O que falta são duas coisas. É mais pé no chão, mais filtro e mais investigação de campo. Que nem a investigação que a gente faz do caso Varginha. Para a gente é fascinante você ouvir, por exemplo, um bombeiro que confirma para a gente que teve pelo menos uma ligação afirmando que tinha algo estranho no Jardim André, como interessantíssima entrevista com Conradin Metz, que é o cientista que teria autopsiado o ET e que diz que nada aconteceu. Para mim é fascinante os dois depoimentos, né? Então, assim, basicamente eu acho que é isso. Eu não sou contra a ufologia, eu sou contra a maionese na ufologia, a forçação de barra na ufologia, é você insistir com coisas que têm explicação e você continuar vendendo aquilo como mistério, entendeu? Essa relutância, às vezes, dos ufólogos, de quem é apaixonado pelo assunto, em aceitar a explicação para determinada coisa, mesmo quando a explicação é uma obviedade, entendeu? Então, assim, basicamente isso. Só que a ufologia, em geral, no Brasil e no mundo, ela é refratária a isso, ela não lida bem com a crítica. O grau de ignorância é tão grande que, por exemplo, eu tenho um canal, 8 anos eu invisto em legendagem de vídeo inédito no Brasil. Eu pago uma pessoa para legenda vídeos para mim. Às vezes o vídeo lançou nos Estados Unidos de manhã, de tarde está no canal legendado. Aí, por exemplo, eu tenho uma parceria com Scott Brando, que é um ufólogo italiano, que explica muito dos vídeos fakes que são diariamente jogados aí na internet. Muitas vezes a gente legenda o vídeo, ele explica como é que foi produzido o fake, ou como algo que tem uma explicação foi interpretado errado como OVNI, e as pessoas ficam bravas comigo, e falam assim, você está contra a ufologia. Quer dizer, eu estou tentando uma explicação, eu estou tentando evitar que as pessoas sejam enganadas, e ainda as pessoas ficam furiosas com a gente. Entendeu? Então, assim, só que eu não tenho o rabo preso, eu não vivo de ufologia, não é? Eu estou disposto a questionar, a dar espaço para pessoas que têm uma outra visão da ufologia. Outro dia a gente entrevistou o Luiz Leitão, que é um astrônomo, ele passou uma outra visão de casos famosíssimos da ufologia. Só que o meio é um meio dominado acho que assim, pela crença exacerbada, que beira, em muitos casos, beira o fanatismo, entendeu? As pessoas não... É como dizia o Claudio Corvo,
grande Claudir Corvo. Ufologia você tem que analisar com a razão, você não tem que analisar com a emoção, entendeu? Eu tive o privilégio de conhecer o Claudir Corvo, como eu sou natural de São João del Rei, 200 quilômetros de Varginha, na época eu tive o privilégio de acompanhar o caso Varginha, 96, 97, me encontrei várias vezes com o Claudir Corvo, né? Com o Birajara Rodrigues, que é outro ufólogo porque eu tenho grande admiração. Então, assim, eu sinto muita falta disso na ufologia, dessa investigação, dessa ufologia mais pé no chão. Outro problema que eu vejo é essa mistura da ufologia com misticismo, com espiritismo, com coisas que não tem nada a ver com ufologia. Hoje é tudo ufologia, tudo as pessoas querem associar com ufologia, é pé grande, é Triângulo das Bermudas, é Matrix, é metaverso, é tudo, tudo. Illuminati. Não é assim, não é assim. Aí dizem que tem extraterrestre, tem intraterreno, tem ser interdimensional, tem ser que vem do futuro, tem... Não é por aí. Você tá entendendo? E o que eu vejo, a minha, até perguntaram ali, na sua concepção, o que são os OVNIs? Os OVNIs são basicamente, o Freeman, um fenômeno psicossocial, um fenômeno humano, uma criação humana. É claro que isso não explica a totalidade do fenômeno, conforme eu já expliquei aqui. E muitas vezes o que acontece? Há muitas coisas que eu declaro, ou o Léo declara, as pessoas têm que ter a seguinte diferença em mente. Muitas vezes a gente lida na ufologia com certezas, convicções pessoais, não com verdade científica, entendeu? Então, basicamente, o que eu tinha para dizer nesse momento é isso. Acho que o Léo pode falar um pouco agora sobre o Rancho Skinwalker, que é o foco da live, né? Antes dele entrar no Rancho Skinwalker, o Freeman Fly, ele não vai responder agora. Deixa para o final da live que eu vou deixar que ele vai responder, tá? Antes de entrar no Rancho Skinwalker, porque eu quero até aproveitar esse momento que eu vou fazer um corte da live para colocar numa parte especial. É que você tocou num ponto importante, que você falou que a ufologia hoje, muitas pessoas estão pesquisando pela internet. Mas eu vi que existe uma ufologia, no melhor estilo, Yu Yu Hakusho, né? É a ufologia espiritual, que a pessoa, né, procura pelo lado espiritual, né? Eu vou pesquisar em astral, vou pesquisar indo, né, em centro espírita, ou sei lá o que for, né? Porque, assim, o João Marcelo e Leonardo, eu juro por Deus, é que eu não vou dar o nome dos canais aqui. Se eu lembrar, eu falo para vocês em off. Eu cheguei a visitar alguns canais de ufologia, onde que chegaram num ponto que eu já desconfiava, mas quando eu vi, eu não acreditei. Onde chegaram num ponto onde esse canal chegou a falar que tranca a rua, como que é, pombagira, não, são sim seres extraterrestres, né? E tá meio louco isso, né? Bom, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Se não quiserem comentar, não tem problema. A gente já pode seguir nessa parte aí do Rancho Skinwalker. Eu queria deixar, né, esse meu micro relato aqui para vocês, como está a ufologia hoje, né? Sim, bom, vocês abordaram praticamente todos os tópicos relevantes, né? E tem isso mesmo que você falou, né? Que o João também falou, que essa crença nos extraterrestres, ela pode ser manipulada, né? Para interesses escusos, como o interesse financeiro das pessoas, né? E até o João tocou num ponto também, você também, tocando o tempo todo, né? Na questão do misticismo, que também é um ponto que o Vallée fala, né? Porque ele fala que na ausência, né, de um estudo mais sério, baseado no método científico, que é o que falta na ufologia, né? O misticismo, ele ganha espaço, né? Então, sei lá, as testemunhas, elas não têm quem explique o que ocorreu com elas, né? Então, assim, a ciência não abraça a ufologia e nem os ufólogos abraçam o método científico. Então, as testemunhas, elas ficam desamparadas. Elas querem uma explicação para o que elas vivenciaram, né? Então, como ninguém explica, ela pode partir para o misticismo. E o misticismo só vai ganhando força nesse sentido.
Ok. Não, então, beleza. Eu vou deixar vocês à vontade agora para trazer, né, sobre as informações do Rancho Skinwalker aqui. Deixa eu só deixar essa do Freeman Fly aqui, né? Eu adoro o canal do João, sempre fico curioso com os outros pontos de vista acerca do fenômeno. Então, beleza, né? Mas assim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí... Obrigado ao Freeman aí, um abraço para ele, obrigado pelas palavras. Então, pessoal, vocês aí que estão assistindo aí, conforme eles vão trazendo as informações aí do Rancho Skinwalker, fique à vontade aí, tá? Fique à vontade, não tenham medo, deixe suas perguntas aí, suas colocações, fique à vontade, tá bom? Então, eu vou deixar na conta de vocês dois aí agora aí para vocês trazerem as informações aí do Rancho Skinwalker. Colocando uma abordagem mais histórica, só passar por alto alguns pontos relevantes, né? Que o rancho, ele tem origem, todas essas histórias do rancho, ele tem origem numa lenda, né? Que fala que naquela região, que fica no estado de Utah, houve uma confrontação entre tribos indígenas, dos Utes e dos Navarros, por volta de 1800. E os Navarros teriam amaldiçoado aquela terra com os Skinwalkers, que seriam espíritos malignos que podem assumir variadas formas. E desde então ocorreriam coisas anômalas naquela área. E aí, na pesquisa que fez o programa O Segredo do Rancho Skinwalker, lá fala que alguns jornais do começo do século XX já relatavam que os moradores da região presenciavam fenômenos estranhos, inexplicáveis, tipo poltergeist, basicamente, né? Sons estranhos, movimentação de objetos. E aí, na década de 70, começa a se falar em avistamentos de OVNIs também, e de episódios relacionados com sintomas físicos, como náuseas e paralisias temporárias, enfim. Coisas que realmente se relacionam com os avistamentos modernos de OVNIs. Mas, principalmente, eu acho que o rancho ganhou fama mesmo depois que a família Sherman comprou o rancho, né, na década de 90. A partir daí que os relatos de atividade paranormal aumentam e o rancho fica famoso, né? E aí acrescentam mutilação de gado, avistamento de seres e animais estranhos e também de objetos voadores. E foi depois dessa época, em 95, 96, que essa fama chama a atenção do Bigelow, do Robert Bigelow. E aí ele compra o rancho, né, no final de 95 e começo de 96. É uma época que ele cria o NIDS, um Instituto de Pesquisa Científica, que tem duas finalidades. Uma é estudar a sobrevivência da consciência depois da morte, e a outra é estudar os discos voadores. E aí ele cria uma equipe para esses dois estudos, né? Então ele chama o Jacques Vallée, chama o Hal Puthoff, o Eric Davis, como Kelleher, o John Alexander e também o John Mack fazia parte da equipe, entre outros, né? E aí tem uma coisa interessante, porque eles decidem que o estudo de UFOs teria um escopo bem mais amplo. Não ia só abranger os avistamentos de OVNIs. E esse estudo também ia abranger os fenômenos paranormais. Talvez isso seja muita influência do Jacques Vallée, né? Porque ele foi um dos primeiros autores a colocar os UFOs dentro de um espectro maior da paranormalidade, né? Para ele, o mundo é organizado de uma forma que a ciência atual desconhece, e os UFOs e os fenômenos paranormais fazem parte dessa outra realidade. No começo da pesquisa do Vallée, em 65, 66, ele abraçava a hipótese extraterrestre, porque parecia ser a mais lógica naquele momento. Só que poucos anos depois, em 69, ele já descarta essa teoria. Ele conclui que o fenômeno sempre acompanhou a gente na nossa história, na história da humanidade, e também que ele não se comporta como uma visitação de civilizações avançadas, com finalidades exploratórias. Ele diz que isso não fazia sentido. E o fenômeno ele se comporta de uma maneira fugidia. As testemunhas relatam objetos e seres que aparecem do nada, que se desmaterializam, objetos que mudam forma, o tamanho,
E também existem os fenômenos paranormais associados aos avistamentos, aos contatos imediatos, que foi o que ele chamou de componente psíquico do fenômeno. Porque é comum as testemunhas relatarem alterações na passagem do tempo, episódios que envolvem telepatia, precognição, levitação, etc. Ele costuma dizer que o fenômeno interage de um jeito desconhecido com a mente das pessoas, que transforma a realidade da pessoa. O fenômeno teria controle absoluto do ambiente. Ele lida com o espaço-tempo de uma forma desconhecida para nós ainda. E aí, baseado nisso, e na física moderna, que teoriza a existência de outras dimensões, ele entende que o fenômeno seria interdimensional, né? É uma inteligência que, enfim, se conecta com a gente de alguma forma, mas seria de uma outra dimensão, não é uma visitação extraterrestre. Enfim, e aí esse Instituto do Bigelow começa a estudar o rancho e os UFOs, né, com esse escopo maior, que envolve paranormalidade. Eles começam a estudar o rancho. Na verdade, o rancho ele teve 3 estudos independentes. Independentes entre aspas, porque às vezes os pesquisadores se repetiam, né? Então ele teve esse estudo do NIDS de 96 a 2002, que ele é relatado no livro Hunt for the Skinwalkers, de 2005. E aí depois o Bigelow ele ganha a licitação daquele programa do DIA, aquele programa do governo americano. E aí, que é o AAWSAP, que vai de 2008 a 2010. E aí depois, em 2016, ele vende o rancho, e aí tem esse programa da History, de 2020 e 2021. Não sei se está atuante ainda. Que aí o Travis Taylor começa a estudar de novo o rancho, com essa abordagem um pouco maior, né? Não sei se o João quer comentar alguma coisa. O que ocorre é o seguinte, na minha visão, né, o Bigelow ele contratou pessoas para, entre aspas, pesquisar ali o rancho, só que na verdade ele queria que encontrasse aquilo que queria que essa pesquisa confirmasse a crença dele, né? Aí ele juntou cientistas ali, vamos dizer, entre aspas, crédulos, né, como o Eric Davis, o Hal Puthoff, o John Alexander, né? E tanto é que se você, por exemplo, tem um livro que foi escrito, esse livro que foi citado pelo Léo, ele não... são relatos, não tem dados ali da pesquisa, coisas palpáveis, né? São relatos. E o que acontece? Uma coisa que é muito discutida nos Estados Unidos é, por exemplo, o Bigelow ele botou dinheiro na campanha do Harry Reid, né? Acho que até já falecido, né? O Harry Reid, o senador. Ele foi um dos financiadores da campanha do Harry Reid. Aí, alguns anos depois, um estudo proposto pelo Harry Reid joga dinheiro numa empresa do Bigelow. Então dá a impressão assim que ele recebeu de volta o dinheiro que ele investiu na campanha do Harry Reid para investigar as coisas dele lá no rancho, né? E assim, essa série, que eu posso dizer, essa série do History, ela é muito espetacularizada. Em geral, eu posso falar assim, eu acho que eu entendo um pouquinho, porque tem 8 anos que a gente legenda vídeo. Em geral, muita coisa que é colocada como documentário, na verdade, não é documentário, é entretenimento. É uma coisa factual, jornalística, investigativa. Por exemplo, tem vídeos que a gente legendou que mostram que, por exemplo, uma mosca, num episódio do Rancho Skinwalker, foi transformada em OVNI. Um avião foi transformado na nave do Han Solo, né? A Millennium Falcon. O reflexo foi transformado em OVNI. Então, assim, existe um conflito de interesse, né? Porque uma série tem que vender, você tem que espetacularizar. E aí,
eu acho assim que foi tudo ali muito aumentado, inclusive ex-morador tem um artigo longo que a gente traduziu, que entrevista o morador anterior do rancho, em que ele fala que basicamente lá não acontecia nada, né? O, o próprio Valer, né, Léo, ele afirma que nunca viu nada no, no rancho, né? Só que criou a mitologia, as pessoas sempre vão acreditar, as pessoas já vão para os quem é aficionado, né? Já vai para os arredores do rancho, já é sugestionado a ver alguma coisa, qualquer coisinha que vê no céu vai associar a algo misterioso, né? A mesma coisa que se você, por exemplo, você acredita em poltergeist, em casa mal assombrada, em espírito brincalhão. Se você for para uma casa abandonada, você já tem essa ideia preconcebida, qualquer barulho, qualquer coisa que você vê ali, você vai associar a algo misterioso, você vai sentir que a energia é ruim, você vai sentir a temperatura mais baixa, vai sentir alguém puxar sua camisa, vai sentir os pelos do seu corpo eriçarem, né? Mais ou menos por aí. E assim, eu vejo que isso não acontece, não é só com o rancho Skinwalker, tem muitas coisas dentro da ufologia que são aumentadas, e você vai investigar na fonte, aí você vê que, olha, foi bem assim como te venderam, foi de outra forma. Só que a ufologia, outro problema que há na ufologia, é que a ufologia não aceita que se questione as coisas famosas, os casos famosos. É como se fosse milagre dentro da igreja. Você não pode questionar. Uma vez eu conheci um ufólogo, você vê, olha só como é que funcionam as coisas da ufologia. Eu conheci um ufólogo me contou o seguinte, que nos anos 80, ele estava no intervalo do almoço dele, não posso citar quem for ufólogo, não vou citar o nome de ninguém, por favor. Ele estava no intervalo do almoço dele, ele foi em determinado comércio na cidade dele, e lá tinha um cidadão conversando com o atendente. Acabou que ele entrou na conversa, conheceu a pessoa. Quem que era a pessoa? A pessoa era um homem-rã que estava no navio o Almirante Saldanha, onde foi tirada a famosa foto da Albino Baraúna. O sujeito mostrou as fotos para ele e tal. O sujeito falou com ele o seguinte: na hora que o Almiro tirou as fotos, todo mundo estava tirando um cochilo lá embaixo, tinha ninguém de conversa, só ele. Quando ele chamou, não tinha mais, o OVNI já tinha ido embora. Aí quando esse ufólogo foi comentar isso com o outro, esse outro ufólogo falou assim: pelo amor de Deus, fique quieto, não vamos mexer com esse caso, não divulgue isso. Então, assim, tem essa questão dentro da ufologia, né? A ufologia, muitas vezes, ela não deseja esclarecer as coisas, né? A gente lida com, na verdade, muitas vezes, com crença. As pessoas sempre vão acreditar que os ETs estão aqui, que tem uma conspiração, que a outra coisa que a ufologia mede muito bem, que é a revelação. A revelação vai acontecer. Já não aconteceu em 2022, mas vai acontecer em 2023. Aí 2023 já prometem para 2024. Eu ouço falar em revelação desde a época que eu tinha cabelo, que eu botava franja, entendeu? Eu comecei na ufologia, eu tinha ainda um pouquinho de cabelo, 90, 91. Teve capa de revista, 1997, o ano da revelação. Cadê? E as pessoas são iludidas com isso. Eu fui num evento de ufologia, não vou citar qual, por favor, aqui eu critico as ideias, não critico pessoas, grupos, nada disso, canais, nada, eu critico as ideias. Eu fui no evento de ufologia em 2019, um evento grande em São Paulo. Teve ufólogo que falou assim: 2020 é o ano da revelação. Cadê a revelação, gente? Você está entendendo? A ufologia vende essa ilusão de que a revelação está próxima. Até um dia eu tive um entreveiro num grupo de ufologia em que, por exemplo, determinados ufólogos que vivem dizendo que a revelação está próxima, aí eu debati mais ou menos assim, mas espera aí, a revelação está próxima, mas não se revela nada. Aí eles falaram assim: não, mas o pessoal não está preparado, isso vai vir a conta-gotas. Uai, se vai vir a conta-gotas, então não diga que a revelação está próxima, né? Você está iludindo as pessoas. Aí a pessoa não respondeu nada.
Só que essas críticas não são bem aceitas, porque outro problema que tem na ufologia é a questão do ego. O ufólogo, ele acha que ele como diz muito bem o Birajara Rodrigues, que ele está numa missão messiânica, ele vai entrar para a história e vai provar que os ETs estão aqui. E não vai acontecer nada disso, quem vai provar isso é a ciência. A ufologia não é ciência, e o ufólogo, salvo raríssimas exceções, não tem formação científica. Inclusive eu não tenho formação científica. E 99,9% das pessoas que se apresentam como ufólogos no Brasil e no mundo não têm formação científica. E muitas vezes pior, muitas vezes você mais vê PhD crédulo dentro da ufologia. E em ufologia vale mais um analfabeto cético do que um PhD crédulo, entendeu? Em ufologia vale mais um analfabeto cético do que um prêmio Nobel crédulo, entendeu? A ufologia você tem que ter uma visão crítica, você tem que questionar sempre as coisas, você sempre tem que buscar uma explicação. Então, assim, basicamente o que eu penso do Rancho Skinwalker é isso, é uma coisa que foi espetacularizada, e se você vai ver o que tem do fundo de verdade nisso, basicamente é muito pouca coisa. Por exemplo, eu sou de Minas, um local de Minas que cria uma coisa que não existe em termos de avistamento de casuística é São Tomé das Letras. São Tomé das Letras não tem aquela casuística que se vende por aí, né, para atrair turistas. Lá não tem aquilo, nunca existiu. Conheço ufólogo que pesquisa lá há décadas. A casuística, por exemplo, de São Tomé, número de avistamentos, se você pegar, é equivalente de outras regiões que não tem fama nenhuma. Só que se cria uma conspiranoia, algo em torno do lugar, muitas vezes pelo interesse econômico, que nem, por exemplo, Roswell nos Estados Unidos. Roswell, grande parte da economia dela vive do como é que fala? Vive do comércio em relação ao caso Roswell, né? Eu ia até falar outra coisa aqui, mas eu prefiro não falar, não. Então, se o Léo quiser fazer alguns comentários, aí pode fazer, né? Não, se quiser comentar, pode comentar. Eu só quero dar uma pincelada no que você falou aí. Deixa eu só dar um parênteses no que você falou, que isso aí que tu falou é muito interessante. Por quê? Porque que nem em Peruíbe, né? Eu sempre estou indo para Peruíbe, ainda mais porque a mãe da minha filha mora lá, né? Então eu sempre estou indo para lá, né? E lá tem muitos casos de ufologia. Muitos casos de ufologia. E lá tem o famoso castelinho lá do nazista, lá que é mal assombrado. O que aconteceu? Antes da pandemia, em 2018, né? Eu fui para lá para passar o Réveillon lá em Peruíbe, lá na casa do amigo meu, né? Que é próximo ali da prainha, né? E, de forma aleatória, eu peguei o celular e saí filmando, né? E eu fui lá visitar o castelinho, né? E quando eu entrei quando eu fui visitar o castelinho, eu entrei numa área errada ali, né? Entrei numa área de casas ali, né? Abri o portão, saí entrando, né? De forma ingênua. Só que ali eu conheci a dona do terreno. A mulher que é dona do terreno, o nome dela é Dona Mariana. Ela é dona de todo aquele terreno, inclusive o terreno onde está o castelinho ali, onde passa em vários canais de ufologia, né? O castelinho mal assombrado, não sei o quê, bababá, aparece ET e tudo. E eu aproveitei aquele momento, né, peguei no meu celular e entrevistei a dona Mariana ali, né? Eu estava com 10% de bateria no celular, então para a bateria não morrer, eu comecei a gravar eu tirei a internet e comecei a gravar pelo WhatsApp mesmo, o vídeo do WhatsApp, cada 26 segundos. Né? Inclusive, eu cheguei a postar lá no Instagram, só que do meu outro canal, né? E quando eu entrevistei ela mesmo falou para mim, ela falou assim, que eu perguntei para a história do castelinho. E ela falou para mim, a história realmente aconteceu, foi isso, isso e isso, só que essa história do castelo ser mal assombrado é mentira. Isso daí não existe. Né? E ainda mais porque a dona Mariana, né, ela é uma das primeiras moradoras
da prainha. Então, grande parte do terreno ali da prainha, daquela parte do castelinho, ela que é dona, né? Inclusive, eu conheci a filha dela, uma mulher linda lá de olhos verdes lá. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, ela é dona do terreno ali. E ela falou que ali, não, realmente teve esse caso do nazista, tudo, matou a mãe, se matou, só que ele não é mal assombrado. Não é mal assombrado. Tudo isso, né, que as pessoas espalham para as pessoas é por quê? É porque o turismo em Peruíbe é uma porcaria, é uma merda, é zero. Então a prefeitura da cidade precisa de alguma coisa, de alguma história, para poder atrair o público, né, para atrair o turismo para Peruíbe. Né? Então eles inventam essas histórias, né, de castelinho mal assombrado, inventam essas histórias de nave que pousou lá em Peruíbe, e até a Pedra da Serpente, a famosa Pedra da Serpente, que eu já fui lá porque eu sempre estou indo para lá, porque fica na serra ali de Peruíbe. Né? Eu conheço aquele local. Toda vez que eu vou para Peruíbe, todo mundo vai lá de jaleco, de colete, mochila, bota. Eu subo aquela serra ali de chinelo, pô. Eu desço e subo ali de chinelo toda vez que eu vou para lá. Eu adoro aquele lugar. Eu amo aquele lugar. Só que eu não vou todo equipado, quando todo mundo vai de colete, boné, revólver. Eu vou de chinelo e com a minha chavinha aqui né, da casa. Normal. E ela falou tudo isso, né, que isso daí é tudo mentira, que tudo para atrair os turistas. Né, porque o turismo em Peruíbe realmente é fraco. Né, é uma porcaria. Né. E eu até posso dizer isso com autoridade, porque eu já morei lá por 4 meses, né? E eu frequento aquele lugar desde quando eu conheci a mãe da minha filha, desde 2004, né? E sempre foi assim, né? Que nem a lenda da Pedra da Serpente, né? É uma história meio recente, não é muito antiga, não, é meio recente, tanto que na época que eu frequentava lá, ele tinha outro nome, era a Pedra da Serpente, só que hoje inventaram que é Pedra do Portal, um negócio assim, mas na minha época era Pedra da Serpente, só que não falava dessas coisas de que era uma Pedra do Portal, tudo, né? Na minha época não tinha, que eu ia para lá, não tinha aquele risco, né? Naquela pedra no formato de portal. Hoje tem, entendeu? Então tem muita coisa aí que realmente é picaretagem, né? Inclusive, só rapidão, né, eu me estiquei aqui, peço desculpa aí a todos e a vocês, que quando eu entrevistei a dona Mariana, né, ela pediu, por favor, que eu postasse esse vídeo nas redes sociais. Né? E eu cheguei a postar, só que quando eu postei, eu não estava nem aí com ufologia. Né? Tanto que, infelizmente, eu apaguei o vídeo. Mas eu pretendo retornar lá para entrevistar ela novamente, porque ela pediu, por favor, para que mostrasse isso daí para o mundo da ufologia. Que ela mesma falou que muita gente está sendo enganada, está sendo feito de trouxa, porque lá não acontece nada. São histórias para atrair o público, entendeu? E eu tinha esse vídeo, eu apaguei tudo. Eu cheguei a apagar o vídeo, né? Eu apaguei porque eu não me ligava com ufologia, mas eu tenho testemunhas, né? O meu próprio amigo lá, o Carlos Moreira, né, da Máquina de Mistério, chegou a ver esse vídeo na época. Né? Ele sabe disso. Ele chegou a ver esse vídeo. Apesar que ele não concordou muito com ela, né? Mas ele chegou a ver esse vídeo. Mas eu pretendo voltar lá para entrevistá-la de novo, né? Espero que ela esteja viva, porque teve a pandemia, tudo, né? Eu espero que ela esteja viva, né? Mas, assim, ela trouxe, assim, revelações, assim, bombásticas mesmo. Né? Só que, infelizmente, como o meu canal não era de ufologia, e quando eu postei no meu Instagram não era de ufologia, né? Não virou, não rendeu, não deu repercussão, né? Então, devido a isso, né, eu acabei apagando, né? Mas eu só queria deixar mais essa colocação para vocês aí de como as coisas estão acontecendo, né? E desculpa aí, Leonardo, Imagina, que isso. Fica à vontade aí, por favor. Não, eu queria comentar essa questão do Harry Reid, né, que o João tocou, que o programa do governo, o AAWSAP, que foi um programa iniciado por ele, ele sempre teve um interesse por UFOs, né? E, por exemplo, em 89 ele já tinha contato com o George Knapp, que é um jornalista que tem interesse em UFOs também, né? Nesse contato eles falaram da Área 51, por exemplo, né?
E o Reed, ele participou também de uma reunião do NIDS, do Bigelow, em 96, por intermédio do George Knapp. Então, esses três, o Harry Reid, o George Knapp e o Bigelow, eles já são conhecidos de longa data, né? E eles que formalizaram esse programa oficial do governo norte-americano para investigar UFOs, né? Teve algumas outras pessoas que intermediaram também, né? Mas aí depois soltaram uma solicitação pública entre empresas aeroespaciais, algumas manifestaram interesse, mas foi a empresa do Bigelow que respondeu a solicitação, né? Talvez até já tivesse uma facilidade, né? A gente, não sei, por esse contato anterior, a gente vê que talvez tenha sido algo um pouco dirigido. E aí o programa começa em 2008 e termina em 2010, com um orçamento de 22 milhões. E dessa vez também teve aquela controvérsia do objetivo do programa, porque alguns achavam que deveria ser restrito a UFOs, e outros entendiam que tinha que incluir fenômenos paranormais também, que foi o que acabou vencendo, né? Esse grupo acabou vencendo. E apesar desse programa estudar avistamentos de UFO, como foi o caso do Tic Tac, grande parte do programa teve o rancho Skinwalker como objeto de pesquisa, que é algo pouco conhecido pelo público. E nesse estudo, que é apresentado no livro do ano passado, Skinwalkers at the Pentagon, os pesquisadores relatam basicamente avistamento de luzes, ou do que eles chamam de orbes, que é uma esfera pequena com luzes, azul, vermelha, e fenômenos de poltergeist, aparições. Quer dizer, alguns pesquisadores viam silhueta de alguma coisa estranha, ouviam barulhos estranhos, como se alguém estivesse no ambiente, e essas coisas. E esse programa, ele fez algumas conclusões, né, que está nesse livro do ano passado. Mas, como o João falou, né, são 2 livros que falam do rancho, né? E nenhum mostra uma documentação, não tem foto em nenhum, por exemplo, né? Mas são relatos, né? Mas de cientistas que se debruçaram no rancho Skinwalker, né? Então, a conclusão do AAW-SAP, uma das conclusões, né, fala daquele efeito carona que eles descobriram. Quer dizer, que às vezes o evento paranormal ocorria na casa do pesquisador, ao invés de ocorrer no rancho. Então, por exemplo, acho que aconteceu com o James Lakatsky. Ele fala que passou alguns dias fazendo pesquisa no rancho e depois voltou para casa. Aí parece que a mulher e os filhos dele tiveram um avistamento de uma criatura estranha no quintal da casa deles, que era bem longe do rancho, não tinha nada a ver com o rancho. Essa criatura era tipo, não era um lobisomem propriamente, mas era algo parecido com um lobo, um grande lobo, bípede. E esse efeito carona parece que acontecia bastante, né? O livro relata muito isso. Inclusive, começava a acontecer com os amigos dos filhos dos pesquisadores. Eles até teorizam que esse efeito seria parecido com as epidemias virais, que vai passando de pessoa a pessoa, como se os pesquisadores trouxessem para casa deles alguma coisa que estava no rancho. E aí, outra conclusão também, eles falam bastante que as pessoas envolvidas nesses eventos paranormais, principalmente quando envolviam esses orbes, tinham alguma alteração fisiológica e acabavam desenvolvendo doenças autoimunes. E isso é algo que até bate com muitos relatos de OVNIs, por exemplo, né? Muitas vezes a testemunha fica muito cansada, com muito sono. Em alguns casos parece que nunca mais retoma a saúde que tinha antes, né? Outra conclusão, eles concluíram também que eles confirmaram, né, que os UFOs teriam relação com eventos paranormais, que é a conclusão do Vallée, por exemplo, né, que já tinha chegado há muitos anos atrás. Uma coisa interessante também, que pode explicar muita coisa, é que eles descobriram a presença de sinais eletromagnéticos anômalos, só que de forma esporádica, né? Esse outro estudo de 2020, 2021, com o Travis Taylor, também descobriu isso, e descobriu alguns tipos de radiação,
que podem causar dano físico ao nível celular das pessoas. Eu acho interessante esses últimos pontos, porque eles podem explicar algumas dessas manifestações. A gente percebe isso no programa, O Segredo do Rancho Skinwalker, né? Que em vários momentos eles captam oscilações eletromagnéticas e radioativas na Terra e no ar, e aí nesses momentos os aparelhos eletrônicos sofrem interferência ou param de funcionar, às vezes a pessoa se sente mal, fica com dor de cabeça e tal. E em um dos episódios eles escavam o solo e acham um material que é composto de vários elementos diferentes. Inclusive o Travis Taylor cria a hipótese de que a área teria sido atingida por um meteoro há muitos anos atrás, e aí teria gerado essa composição do solo. E talvez, e aí seria a origem dessas interferências, né? E talvez essas oscilações de energia possam facilitar o surgimento de alucinações ou mesmo de efeitos luminosos. Não explica tudo, mas poderia explicar algumas coisas, né? E claro, a gente entra na questão do paranormal, né? Como o João falou, né, na pesquisa do Stephen Greenstreet, né, ele fala que a família, porque assim, o rancho ficou mais conhecido pela família Sherman, que comprou, enfim, tem algumas fontes falam 92, outras falam 95 que eles compraram. Eles ficaram poucos anos ali, pouco tempo. Aí o Greenstreet ele fala que a família anterior que vivia lá viveu por 60 anos e não relatava nada, nenhum fenômeno anormal, né? Mas não sei, aí a gente entra na esfera do paranormal, né? A gente entra nos estudos da parapsicologia, por exemplo, porque basicamente são fenômenos de poltergeist, né? Movimentação de objeto e às vezes de aparições, né? Poltergeist, segundo a parapsicologia, teria mais a ver com as pessoas e não com o lugar, né? O que explicaria essa questão dos moradores, né? Que não presenciaram nada, né? Mas tem a questão das aparições, né? Que lá parece que há, e isso se liga à moradia e às pessoas também, né? Mas não sei, esses livros eles não entram muito nessa questão, né? O mesmo seriado, né? Ele entra mais em medições físicas, tal. Eles evitam entrar em qualquer tipo de teoria. Mas basicamente essas foram as investigações e as conclusões que se chegaram, né? Do rancho. Não sei se o João quer incluir mais alguma coisa. O Léo citou o Harry Reid. Na verdade, por exemplo, existe um vídeo que a gente legendou de 1984, onde o Harry Reid ele fala da necessidade de manter o segredo da Área 51, mas o segredo ligado a questões militares, nada naves ETs, e ele defende a apropriação de terras ao redor da base para manter esse segredo, né? Aí quer dizer, quase 40 anos depois, surge o Harry Reid levantando a possibilidade, algumas entrevistas, que possa haver um segredo envolvendo a visita de ETs, e como ele sempre esteve ligado a essa questão de defesa e tal. Será que, assim, a coisa que me ocorre, né? Será que isso tudo não é uma grande cortina de fumaça? É para esconder segredos militares? Porque ele já em 1984, ele falava da questão de esconder os segredos militares, tecnologias militares ali na Área 51 que estavam em teste, e ele defende a apropriação de terras ao redor da base para esconder o segredo, para evitar curiosos, para eles testarem aeronaves, equipamentos, coisas do tipo ali, né? Então, assim, a outra coisa que é importante notar é que a ufologia ela está intimamente ligada à questão militar desde 1947. E o OVNI, a nave extraterrestre, ela sempre foi a cortina de fumaça perfeita
para esconder segredos militares, esconder operações psicológicas. Por exemplo, existe uma teoria de que essa questão de quedas de OVNIs, de que os americanos teriam acesso a naves que caíram, corpos de ETs, tecnologia de naves, é que isso, na verdade, isso sempre foi incentivado para que isso ajudasse na detecção de espiões russos. Por exemplo, você solta na mídia, você divulga a informação de que o seu inimigo o seu principal inimigo está tendo acesso a tecnologias revolucionárias, isso certamente despertaria a atenção de espiões russos em solo americano para investigar a veracidade disso, e dessa forma, durante a investigação, eles seriam expostos, entendeu? Então, isso está muito ligado também à inteligência, à contra-inteligência, a segredos militares, a ufologia, e eu não tenho nenhuma dúvida de que, conforme os documentos forem perdendo a classificação, forem desclassificados, muita coisa que hoje é colocada no balaio de OVNI vai ser explicado em determinado momento, quando documentos forem desclassificados. Conforme a desclassificação de documentos já explicou muita coisa que era avistada, por exemplo, nos anos 50, anos 60. Entendeu? Agora, basicamente, a questão do rancho é isso. A gente fica na questão do paranormal e, basicamente, a gente tem que se fiar em relatos, porque os livros, os dados, medições, fotos, vídeos, isso, até onde eu sei, nunca foi divulgado, né, relacionado ao rancho Skinwalker, né? Da mesma forma que essa investigação do Pentágono, dentro da investigação foi criado muito estudo, mas estudo a nível teórico, coisa que está muito distante da nossa realidade, né, sobre viagens interestelares, meios de propulsão que a gente não está longe de obter. Outra coisa que eu acho que é meio que uma coisa muito fantasiosa, na minha opinião, porque dizem há décadas que existem meios de propulsão revolucionários sendo ocultos, que os Estados Unidos têm um segredo da antigravidade, que já consegue viajar entre as estrelas, só que a gente, desde os anos 40 e até antes, né, a gente só vê foguetinho com combustível líquido, combustível sólido para cá e para lá. Não tem nada revolucionário em meio de propulsão. O que há de revolucionário em meio de propulsão? Você tem, por exemplo, agora veículos hipersônicos, né, drones hipersônicos e tal, né? Mas é coisa que já existe já há algum tempo, não tem nada de revolucionário, ninguém conseguiu dobrar o espaço-tempo, controlar a gravidade. Isso é coisa muito do campo da ficção. E assim, basicamente o que eu tenho para dizer é isso, é que essa questão do rancho, com certeza, ela, ao longo do tempo, ela foi muito aumentada, e inclusive com interesse de vender livro, vender programa, e é tudo muito suspeito, porque o Bigelow injeta dinheiro na campanha do Harry Reid, e depois a empresa dele ganha dinheiro de um financiamento de um projeto proposto pelo Harry Reid, e o dinheiro vai para estudar, parte do dinheiro vai para estudar o rancho dele, né? Então, assim, essas coisas assim, meio suspeitas não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos também tem, né? Tem os lobbies, tem outra coisa que eu queria citar é que o Bigelow, ele já alegou, outros jornalistas já alegaram que tem metamateriais, que tem metais estranhos que fizeram parte da investigação. Se isso não abrir para a comunidade científica, para isso ser revisado e entrar no processo para
para que isso seja validado e longo caminho para isso ser aceito pela ciência, não adianta nada. Não adianta nada uma única instituição, um único cientista, uma única pessoa fazer uma análise, descobrir algo estranho e decretar que aquilo ali não é daqui da Terra. Não é assim que funciona. Você tem, para algo ser dessa natureza, dessa magnitude, ser aceito pela ciência, o caminho é longo. Que nem, por exemplo, às vezes é outro mito que tem dentro da ufologia. Você achou alguma coisa estranha, um metal ou o que for, você analisou, nossa, encontraram aqui que a razão isotópica só pode ser de fora da Terra. Aí você faz uma única análise e pronto, está provado. Não está provado porcaria nenhuma. Não é assim que funciona. Pode ter havido erro, pode ter havido contaminação. As coisas para ser aceito pela ciência, a análise que o sujeito que encontrou algo estranho encontrou, um outro cientista nos Estados Unidos tem que encontrar a mesma coisa, no Canadá a mesma coisa, na Inglaterra, no Japão, aqui no Brasil, na China, na Índia. E outra coisa, relatório científico que não é publicado não vai para frente, né? As coisas no caminho. E eu acho que existe muito fantasia em relação aos americanos terem a propriedade da informação, serem guardiões disso tudo no mundo todo. Hoje tem potência concorrente. Os Estados Unidos estão ficando para trás em questão de mísseis, em veículos hipersônicos, para trás da China, da Rússia. Se existe uma presença extraterrestre aqui, não é só os Estados Unidos que saberiam disso, não. A China saberia, a Rússia saberia, a Inglaterra saberia, outras potências saberiam. Hoje, como talvez se você pegar aí nos últimos, 80 anos, em que você tinha vamos dizer, uns 60, 70 anos que tinha uma potência militar e hegemônica, hoje já não é bem assim. Hoje você tem outros players no mercado aí, à altura dos Estados Unidos e mais avançado que os Estados Unidos, até mesmo que os Estados Unidos em outras áreas. Então, os Estados Unidos têm um segredo sobre naves, tecnologias revolucionárias, mas estão para trás da China em alguns quesitos, algumas áreas militares, como, por exemplo, míssil balístico, veículos hipersônicos. Não faz sentido nenhum, né? E outra coisa que eu acho que é uma ficção é que existe um programa espacial secreto, as pessoas não fazem ideia como é que funciona. Você não tem como esconder o lançamento do foguete, você não tem como esconder um projeto secreto para levar pessoas para Marte, para onde que seja. É uma completa fantasia que foi estimulada pelo Corey Goode. O Corey Goode copiou a história do Rei de Kramer, né? E aí ia dar até uma outra live para fazer, né? Mas, enfim, o que eu tinha para dizer é isso. Acho que ficou bem explicado aí a questão do rancho, a nossa visão aí dentro da ufologia. E o recado que eu dou assim é que as pessoas não acreditem em nada, entendeu? Investiguem, questionem as coisas, procurem outras fontes de informação, procurem verificar o que aconteceu, dê ouvido a quem tem uma outra explicação que não tem nada a ver com a visita de ETs. Muitas vezes a explicação é mais plausível, né? E assim, o que eu proponho mesmo a ufologia com a razão, entendeu? Não com a emoção. As pessoas desapegaram desse negócio, essa dependência emocional de que os ETs têm que estar aqui e tal. Eu desapeguei, né? Antes eu era apegado, eu estou falando aqui, eu estou fazendo minha culpa. Eu brigava no colégio com as pessoas, com família, com amigos, quando falava que isso não existia, né? Eu era literalmente, eu já fui ufólatra, eu já fui fanático com esse assunto, né? Até o pessoal da minha família, pessoa mais próxima, o pessoal falava: esse menino vai ficar doido com esse negócio aí, toma cuidado, ele está muito imbuído nessa questão. Mas assim, acho que basicamente é isso, né? É a minha visão. E claro, eu investigo o assunto, sou apaixonado por esse assunto. Se algum dia houver evidências mais contundentes relacionadas à presença de ETs, eu posso mudar de opinião. A minha opinião hoje é que o fenômeno UFO é um fenômeno humano,
basicamente, que há casos que não têm explicação. Perguntaram sobre a Operação Prato, é um caso interessante, um dos poucos, mas que não são suficientes para provar a presença de ETs. Calma, Basicamente é isso. Operação Prato não responde agora, calma. O chat eu vou deixar para depois. Não responde agora a Operação Prato. Que o Freeman colocou aqui, né? Depois aí já. Aí o Leonardo aí quer complementar aí? Essa iniciativa atual para investigar os OVNIs do governo americano, que agora se expandiu, foi para a NASA, também demonstrou interesse e vai participar, vai ter uma investigação própria. A princípio parece bem significativa, porque basicamente o que o governo diz é que OVNIs existem e que demandam um estudo sério. Mas para por aí, eles não falam mais nada, eles não abrem mais nada, né? Os arquivos são classificados. Mas a gente pode ver também essa questão por um outro lado, né? Essa questão que o João falou, e questionar o contexto que motivou esses estudos, né? Se tem interesses políticos e militares por trás. Porque muita coisa não faz sentido, né? Mesmo o John Greenwald, que é um dos maiores especialistas em FOIA dos Estados Unidos, ele fala que pode ser uma jogada de contra-inteligência, por exemplo, né? Ele acha muito estranho o vazamento daqueles vídeos, porque a Marinha admitiu que eram reais, apesar de não ter falado que continuavam não identificados. Só que alguns deles foram explicados de forma muito simplória, pelo Mick West, por exemplo, e por outros, né? Então, não faz sentido vazar um vídeo classificado de um programa secreto, a Marinha admitir que o vídeo era dela e serem vídeos de fácil explicação, né? Talvez tenha muita coisa acontecendo nos bastidores que não chega pra gente, né? E pelo levantamento de documentos que ele fez, ele especula que, em alguns casos, é possível que a Força Aérea estivesse testando alta tecnologia e drones na jurisdição da Marinha. Até porque a Força Aérea é meio fechada em relação ao assunto, né? E praticamente não se manifesta nessa questão hoje em dia, né? Mas teve uma situação em que a Força Aérea ela pegou os dados do equipamento se não me engano, de um cruzador, né, Léo? Da Força, essa ideia de que a Força Aérea estava testando alguma coisa. Sim, até. Mas assim, por outro lado, tem coisas interessantes, né? Tem o avistamento do Tic Tac, né? O próprio Valer comenta que é um caso interessante, né? Porque ele sempre fala que ele sempre se preocupa em não chegar a conclusões precipitadas, né? Ele também fala que não dá para confiar só nos equipamentos, porque os equipamentos de radar, por exemplo, eles não foram feitos para detectar UFO, né? Mas assim, quando você tem o avistamento, tem a testemunha ocular, tem outras testemunhas, né? Tem a testemunha na nave, as testemunhas no navio, tem os dados de radar, né? Aí a coisa vai ficando mais interessante. Então, a princípio, essas investigações atuais, elas são interessantes, né? Mas tem muita questão que, não sei, né? Levanta uma pulga atrás da orelha mesmo. Ok. A gente vai passar aqui no chat aqui, daqui a pouco a gente vai fechar a live. Só para encerrar aqui, eu só quero mostrar um vídeo para vocês aqui, rapidinho, um vídeo que eu registrei e que, na época, o pessoal da ufologia inventou que eram naves alienígenas. Mas não é naves alienígenas, né? Isso daí tem uma explicação científica, né? Eu não sei o nome agora, porque agora eu peço desculpa porque deu cãibra no cérebro, mas eu vou mostrar aqui para vocês aqui rapidinho aqui. Tá até lá no meu canal, coisa rápida aqui, por favor. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu até lembro que aqui em Santos inventaram uma história, né? A mão de Deus, mas não tem nada a ver com mão de Deus, né? Parece um monte de panqueca, né? E eu registrei isso, né? Cadê aqui? Rapidinho, para a gente já encerrar a live aqui. Queria mostrar isso aqui para vocês que é importante aqui. Peraí. Aqui. Olá, camaradas.
Bom dia. Olha só que sinistro. As nuvens, tudo em formato de charuto aqui onde eu moro, ó. Uma do lado da outra. Parece as panquecas, né, filha? Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. Olha só. Aqui em Santos. Impressionante. Bom, então é isso aí que eu queria deixar para vocês aí, esse registro aqui, né? Que na época todo mundo falou que era ET, nada, mas não é, né? É que agora fugiu o nome. Como a gente apertou aqui no final da live, eu ia querer falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas tudo bem, né? Então vamos aqui chegando aqui o final da live. Deixa eu dar uma moral aqui só para o pessoal aqui do chat aqui, né? O João Freeman Fly, o Projeto 93, falando da monetização, Sumara Fonseca, a Nariman está em todas. Eu achei que tu ia aparecer aqui, viu, Nariman? Fiquei preocupado, ainda bem que tu apareceu, viu? Achei que você estava nessa turminha aí do... Aqui o Fly também, né? Leonardo... é o Leonardo aqui, perdão, eu não percebi. O José Lourenço, relatos são válidos, Paraná. Peraí, falta 5 minutos, dá tempo. Veja os livros, os vídeos da Linda Motorway, pesquisa seriamente o fenômeno UFO há 40 anos. O José Miranda, né? José Miranda aqui, resumir os fenômenos dos embustes é muito primário. Projeto 93, eu acho que o turismo ufológico no nosso país atrai a tantas pessoas. Quem gosta do assunto é uma parcela pequena. Varginha, que seria o grande ponte, deixou passar mais de 25 anos para explorar o assunto, né? Pergunta, só a NASA pode mudar a opinião dos céticos na questão extraterrestre? A gente vai fechar a live, acho que não vai dar tempo de responder. Firmfly, outra pergunta, qual a explicação para a Operação Prato? Não vai dar tempo, infelizmente. Vamos lá. Vou ficar devendo para vocês, viu, pessoal? Porque eu tenho que dar moral para vocês aqui, porque vocês dão moral aqui assistindo, eu tenho que, pelo menos, colocar o que vocês deixarem no chat, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Sem dúvida, mas o negócio é bizarramente estranho, apesar de poder ser um experimento científico secreto com todos, até mesmo os militares, né? O cara de Kombi. Eu vi tu na outra live. Valeu aí, obrigado. Ótima live, parabéns, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Tinham algumas perguntas aqui, mas infelizmente não serão respondidas aqui, porque tem que fechar a live aqui, que os nossos convidados têm uns compromissos a fazer aqui, né? Já estamos bem em cima da hora. Então, essa daí eu vou ficar devendo para vocês aí, né? Mas continuem me dando moral, pelo amor de Deus. Apareço aí na próxima live aí, viu? Pelo amor de Deus, né? Então, quero agradecer aqui demais a participação de vocês aqui, do João Marcelo e do Leonardo Vaz, tá? Muito obrigado por vocês participarem aqui, tá? Muito obrigado por vocês aceitarem o convite e, por favor, deixe suas considerações finais aí para a gente encerrar a live, por favor. Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer o Leonardo, a você pelo convite, quem nos assistiu, e dizer que eu sou dono do canal João Marcelo. Eu tenho modéstia à parte, dos maiores acervos privados de vídeos de ufologia do Brasil, tem mais de 4.000 vídeos, e muito desse material, por questões autorais, eu não posso colocar no YouTube, na internet. E para dar vazão a esse material, eu criei uma nuvem do canal. Quem tiver interesse em acessar essa nuvem com mais de 6.000 itens de ufologia, mais de 200 pastas, eu queria deixar meu WhatsApp, que é 32 99920 1967. E queria mandar um abraço para todo mundo aí que nos assistiu. E
aquela dica de sempre, não acredite em nada, investigue, questione tudo, tenha uma visão crédula ou uma visão mais crítica. O assunto é fascinante, deve ser investigado, mas sempre com sobriedade e com os pés no chão. Bom, boa noite. Queria agradecer o convite novamente. Foi um grande prazer. Queria mandar um abraço para o meu amigo Paulo Werner, da revista OVNI Pesquisa, da qual eu faço parte. Né? Eu tenho o privilégio de ser um articulista e consultor desde o ano passado. E um abraço a todos. Boa noite. Eu ia falar para ele mostrar de novo, eu coloquei só ele na tela para ele mostrar aqui, só que ele, não sei se ele caiu ou acabou saindo. É que eu coloquei só ele na tela para ele mostrar a revista em destaque, né? Não, mas tudo bem, vamos fechar aqui a live aqui, pessoal, que eles têm uns compromissos aqui, né? Então, assim, pessoal, agradeço demais aqui a participação de todos vocês, muito obrigado. É uma ótima terça-feira aí para todos vocês, tá? Quanto a terça-feira, tudo bem, meio de semana, com as pessoas que vocês gostam, se possível com as pessoas que vocês amam. Retornaremos aqui no dia 2 com a live com o chefe Balo, Rafael Mourinho, tá bom? Obrigado a todos vocês aí, Deus abençoe a todos.